Aí, vamos lá. Pode começar. Sou eu ou a Júlia? Não sei quem falou primeiro. Eu. Então, pode ler. Tá. História do circo. O circo é uma expressão artística, parte da cultura popular que visa a diversão e ao entretenimento dos espectadores. Há referência sobre o circo desde a antiguidade. Durante o Império Romano, por exemplo, grupos de pessoas ganhavam a vida fazendo apresentações na rua, nas casas e de famílias nobres ou até mesmo nas arenas destinadas às apresentações, anfiteatros. Na Idade Média, grupos de malabaristas, artistas de teatro e bufões, comediantes viajavam pelas cidades da Europa com suas apresentações. Porém, foi somente em 1769 que o circo ganhou o formato que tem atualmente. Nesse ano, o inglês, eu não sei falar o nome dele, professora, Philip Stanley. organizou as apresentações circenses, destinando também uma tenda de lona para as apresentações. Essas seriam itinerantes, embora enfrentem um período de crise na atualidade, os circos ainda fazem sucesso, principalmente nas reuniões do interior do Brasil. As apresentações contam com palhaços, shows musicais, malabaristas, equilibristas, apresentadores, domadores de animais, acrobatas, mágicos e trapezistas. Os palhaços brasileiros que fizeram mais sucesso nos circos brasileiros foram Carequinha, Arelia, Torresmo e Piolim. Comemora-se em 27 de março o Dia do Circo. É, um, é uma homenagem ao palhaço Piolim, que nasceu nesta data do ano em 1897. Outra data significativa para o circo é 10 de dezembro, Dia do Palhaço. Dia do Palhaço. Além dessas duas datas, há o dia 31 de janeiro, em que comemora o Dia do Mágico, outro profissional muito importante nos circos. Obrigada pela leitura. Agora vamos responder as 5. Vamos lá. A palavra em destaque no trecho, o inglês Philip Stanley organizou as apresentações circenses, destinadas também uma tenda de lona para as apresentações. Essas seriam itinerantes. Traduz a ideia de que, alternativa A, as apresentações circenses seriam feitas em um único lugar. Ele está falando sobre a ideia de itinerante, tá? As atrações circenses seriam realizadas em um horário fixo. Não sei Tá? O inglês, Philip, contribuiu com o circo fazendo doações da tenda de lona para as apresentações. Não. O uso da tenda de lona para as apresentações, para as permanentes apresentações circenses, foi idealizada por Philip. Não. As atrações circenses seriam realizadas com mudança constante de local de apresentação. Sim. Sim. Qual que é a Sim. ideia? É que itinerante é tipo que eles iam viajando de um lugar. Isso, exatamente. Que ele teve a ideia, esse cara teve a ideia de pegar
e fazer de modo itinerante, ou seja, ele passar por muitos lugares, levar não ter um lugar fixo só como era antigamente, mas distribuir em toda a região da cidade, viajar. E ele teve a ideia de usar a lona, né? Que ele estende e ali acontece os eventos concentrados naquele lugar. Exatamente. Então, a 5 vai ser a alternativa E. Vamos lá. A 6. O ano de 1769 é muito importante para a história do círculo no mundo, pois esse ano... Júlia, você levantou a mão? Professora, qual prova você está corrigindo e qual questão? Eu estou corrigindo a prova de quinta-feira. No sábado a gente resolve a prova de quinta. E assim, essa eu pego a prova, né? E de acordo com a questão que está aqui. E eu estou na questão 5. Eu não comecei na 1. Nossa prova é a questão número 1 e o número da prova é a prova 32. Isso, é a prova 32. É porque, assim, eles não pegam todas as questões dessa prova desse colégio militar. Então, eles pegam algumas para vocês fazerem a prova, entendeu? Então, por exemplo, na prova de vocês aí no Google Forms é a questão 1 e para mim é a questão 5. É só vocês olharem as equivalências aí depois. Aí, por exemplo, essa seria a questão 2. Assim. O ano de 1769 é muito importante para a história do circo no mundo, pois nesse ano, as atrações circenses medievais deixaram de ser realizadas em tendas, Sim. os bufões deixaram de fazer suas apresentações nas cidades europeias, o inglês Philip, um dos palhaços mais famosos de sua época, ganhou um circo. O circo recebeu a configuração daquela que tem na época atual. Sim. Sim. Passou a receber o inglês Philip, assessoria permanente para as apresentações. Qual que vocês acham que é? Letra D de dado. D. O circo Eu recebeu... também acho que Letra A. Oi, pode falar. Quem quer falar? Marquei letra A. Marcou A? Quem marquei marcou? letra D. D? Eu também marquei D. D de dado. Eu marquei letra Então D. foi De dado. D de dado. D Eu de também, D de dado. E você, Guilherme, você marcou o quê? Não sei, professora, qual que é a certa. Vamos lá. Ó, é o ano de 1769. Ele fala que nesse ano nasceu algo importante no circo. Aí a gente vem aqui, ó. Foi somente em 1769 que o circo ganhou um formato que tem atualmente. Nesse ano, o Philip organizou as apresentações circenses, destinando também uma tenda de lona para as apresentações. Essas seriam itinerantes. Então, o formato que o circo tem hoje, ele deu início, ele foi o pontapé inicial. Ou seja, ele organizou aquela ideia de vou usar uma tenda de lona e fazer percurso pela região, pelas cidades, enfim, como é o circo atual hoje em dia. Então, a alternativa correta vai ser Letra D. letra D. Beleza? Vamos lá. Quem pode ler? Deixa eu ver, Júlia. Eu, Você pode professor, passo. texto 3. Pode? Pode, Tá bom. pode. O mágico. Chegara o grande momento. O mágico caminhou até a beira do palco. Sua assistente Marialva, de maiô prateado, abriu os braços e, com gestos graciosos, parecia oferecer o mágico ao seu público. O mágico falou: Senhoras e senhores, para terminar minha apresentação desta noite, tentarei realizar um truque jamais tentado em toda a história da mágica. Um truque que revolucionará todas as leis da física. Pela primeira vez,
em um palco sem uso de espelhos, alçapões, fundos falsos, projeções, hipnotismo, encanto ou milagre. Uma mulher será transformada num pássaro. Sim, com um simples toque da minha varinha, transformarei minha gentil companheira em uma pomba branca. Murmúrios da plateia. Marialva sorria. O mágico ergueu sua varinha e aproximou-se da assistente. Tocou seus cabelos salpicados de contas com a ponta da varinha. Nada aconteceu. Tentou outra vez. Nada. Ainda estava tentando quando o pano fechou sobre vaias da plateia. O mágico abandonou a mágica. Foi ser carteiro. Não durou muito a nova profissão. Batia nas casas e dizia para os destinatários que abrisse a porta. Escolha uma carta, qualquer carta. Trabalhou como maitre em um restaurante. Novo fracasso. Quando virava a garrafa, saía confete no copo. Quando tirava a tampa da travessa, em vez de filé, parecia uma pomba viva que saía voando pelo salão. As pessoas não entendiam, protestavam. Para acalmá-las, o mágico tirava um ovo da boca. Escândalo no restaurante. O mágico foi despedido. No quarto alugado, que ocupava com 17 baús, argolas, lençóis coloridos, alguns coelhos e 6 pombas brancas, o mágico e a Marialva discutiam. Tente outra vez, insistia Marialva. Você vai conseguir me transformar numa pomba. Tente. Sou um fracassado. Você não pode desistir. Se não posso ser o maior mágico do mundo, não quero ser mágico nenhum. Você é o maior mágico do mundo. Se fosse, não teria falhado. Tente outra vez. Um dia, o mágico conseguiria fazer o contrário. Transformar uma das pombas brancas numa mulher. Uma morena de maiô dourado, chamada Dagmar. Mas Marialva batera a pé e insistira para que ele desfizesse o truque. Ele foi ser vendedor de roupa para homens. Não sabia o que dizer. Quando mostrava o paletó para o cliente, dizia: nada dessa manga, nada na outra. O cliente não entendia, não comprava, foi despedido. No quarto alugado, Marialva, de maior prateado, insistia. Tente de novo, pega a varinha e tenta. Um dia, a senhoria, que morava no andar de baixo, ouviu um grito do mágico. Um grito estranho, que surpresa e orgulho profissional. Deus deve ter gritado assim quando o primeiro pavão abriu sua cauda. A senhoria subiu e olhou pelo buraco da fechadura. Viu o mágico com uma varinha na mão e outra pomba que voava sozinha por dentro do quarto. Não viu Marialva. Obrigada. Muito obrigada pela leitura. De nada. Então, vocês viram que ele é um mágico que... Ele foi um mágico meio que fracassado, né? No sentido de que ele tentou várias vezes. Ele foi no palco tentar transformar a Marialva em uma pomba, ela não se transformou. E nisso ele foi buscar outras profissões, da qual ele sempre usava mágica. Só que as pessoas não entendiam, né? Mas ele sim era um mágico. Tudo que ele fazia, tudo onde ele estava, ele buscava trazer a mágica. Mas você viu que no final ele transformou a moça numa pomba, né? No final ele conseguiu.
Vamos lá. Vamos para 7. O que deu origem aos fatos narrados nesse texto? Alternativa A. O mágico caminhar até a beira do palco? Eu acho que não, né? Não. Não. B. Marialva, assistente do mágico, de braços abertos, apresentá-lo à plateia? Não. O mágico cumprimentar a plateia, fazendo uma referência direta a ela? Não. Não. O mágico não esperar o momento certo para tocar com a varinha mágica nos cabelos de Marialva? Não. Marialva não ser transformada em uma pomba branca? Sim. Isso. Gente, a drama inteira, né? A origem dos fatos ali é porque começou com Marialva não sendo transformada em uma pomba. Então, todo o trâmite vai ser em cima disso. Vamos lá. No texto 3, o narrador é protagonista dos fatos que ele narra? Não. Relata traços subjetivos daquilo que ele vive? Não. Ele tem envolvimento emocional com os fatos narrados? Com os fatos? Não. Apresenta os fatos que eles acontecem? Sim. Sim. Ele vai apresentar os fatos à medida que eles acontecem, tá, gente? Ele não vai trazer traços emocionais. Aqui, ó, alternativa C, adianta todos os fatos decorrentes dos atos do personagem? Não, ele não vai adiantar nada. E ele também não é protagonista dos fatos que ele relata, né? Quando a pessoa participa da história. Então, vai ficar a E e a D, tá bom? Vocês estão entendendo? Sim. Não tá muito difícil, não, né? Não. Bem tranquilo. Deixa eu ver. Vamos lá. O mágico não durou muito na profissão de carteiro. Por quê? Ele confundia todos os endereços, entregando correspondências erradas? Não. Os destinatários? Não, não é essa, não. Os destinatários o reconheciam quando ele batia em suas casas com as cartas na mão? Não. Ele ainda se comportava como mágico, querendo fazer o número das adivinhações de cartas? Sim. Os destinatários, quando abriram a porta das suas casas, desconfiavam da intenção dele? Não. Ele obrigava os destinatários a adivinharem a carta que receberiam? Não. A alternativa correta, C. Ele, em toda profissão que ele ia, seja de vendedor, seja de carteiro, seja lá de supervisor, de garçom, seja qualquer coisa, ele sempre se comportava como mágico. Então, a alternativa é a alternativa C, tá? Gente, tem alguém com o áudio aberto, por favor. Vamos lá. Cuidado só com o áudio, tá? Procurem deixar o áudio fechado e abrir só quando vocês forem falar alguma coisa. Vamos lá, 10. Com o emprego das vírgulas no trecho, um dia a senhora, que morava no andar de baixo, ouviu um grito do mágico. O narrador teve a intenção de... Alternativa A. Expor os fatos argumentados pela personagem principal do texto. Não. Dar a informação resultante das interferências do personagem secundário. Vamos lá. Sim. Evidenciar uma informação adicional a respeito de quem estava no quarto do mágico. Não. Restringir o sentido do lugar onde morava a dona do quarto do mágico. Não. Apresentar uma explicação sobre a dona do quarto do mágico. Não. Qual que vocês acham que é? Letra B. De bola.
Olha, assim, eu acho que, assim, um dia a senhora morava, por exemplo, quando ele colocou entre vírgulas, tá? Entre vírgulas, por exemplo, olha só, se a gente tirar esse trecho, se a gente tirar aqui, ai meu Deus, ó, ué, tá, aqui, ó, se a gente tirar isso daqui, imagina, um dia a senhora ouviu um grito do mágico, ou seja, o que que ele não muda, ele tá falando que ela ouviu um grito do mágico, você entendeu isso? Só que o que que ele traz entre vírgulas que você pode retirar, entender o que o narrador está falando, mas quando você adiciona entre vírgulas, você está adicionando ali uma explicação sobre essa senhora, entendeu? Se você tirar ela aqui, você vai entender a frase. Mas quando ele está adicionando esse ponto, ele está explicando. Ele está falando, olha, um dia a senhora, aquela que morava no andar de baixo, ela ouviu um grito. Ou seja, ele está explicando a situação sobre a dona do quarto mesmo. Ele está explicando. Ela está falando ó, que ela ouviu, ela morava lá no andar de baixo, ou seja, ela ouviu o susto e a dimensão da situação que aconteceu no quarto por causa do grito. Que, por exemplo, pode ser que foi muito alto e ela ouviu, entendeu? Vocês entenderam? Sim. 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 Aqui, a alternativa correta, É a letra isso, seria a letra E, porque ele apresenta uma explicação sobre a dona. Vamos lá. Mas eu não entendi muito bem porque ele não fala que a dona é a dona do quarto do mágico. Como assim? Não fala que essa senhora é a dona do quarto do mágico. Não, ela não é a dona do quarto. Ela é, por exemplo, ela é tipo assim, ela é uma, como ele morava, tipo, por exemplo, imagina uns predinhos, ela seria a senhora que morava embaixo, entendeu? Ah, tá, entendi. Ela moraria embaixo do apartamento dele e ela ouviu o barulho que ele fez. Seria basicamente isso. Entendi. Vamos lá, questão 11. No trecho, não viu Marialva. Conclui-se que... Ah, gente, vamos entender o contexto? Tá na linha 41. A gente vai lá na linha 41. Deixa eu ver. Tem 40. Um Última dia... linha. Isso. Vamos ler só esse parágrafo. Um dia a senhora que morava no andar de baixo ouviu um grito do mágico. Um grito estranho de surpresa e orgulho profissional. Deus deve ter gritado assim quando o primeiro pavão abriu a sua cauda. A senhora subiu e olhou pelo buraco da fechadura. Viu o mágico com sua varinha na mão e com na mão e uma pomba que voava sozinha por dentro do quarto. Não viu Marialva. Ou seja, Marialva não estava lá. Vamos lá. No trecho, não viu Marialva, conclui-se que o mágico esconder assistente, Não. Marialva se transformou numa pomba, né? Sim. E exatamente por ela não ver Marialva, por causa disso, ela virou uma pomba, né? A assistente do mágico se escondera para não ser vista pela dona do quarto. Não. A assistente do mágico havia ido embora, deixando o com as pombas brancas. Não. Também não é. A assistente do mágico havia sido transformada em uma pomba? Sim. Sim. Sim.
tá? A dona do quarto queria ver com quem estava o mágico naquele momento. Não é. Então, na verdade, Maria Alva se transformou numa pomba. Por isso que ele gritou e por isso que ela não viu Maria Alva. Vamos lá. Eu posso ler? Pode? Deixa eu só colocar aqui. Quem que pediu para ler? Pablo Juan. Pode ler. Isso sim que é vida boa. Eu queria ser do circo. Ai, que vida original. Trabalhar todas as noites, divertindo o pessoal. O aplauso da plateia, toda aquela vibração. Sempre novas gargalhadas, sempre mais animação. Eu queria ser do circo, conhecer os bastidores, que a plateia nunca vê. Ver de perto os domadores, dar comida ao chimpanzé, ver a cama do anão, ver as focas amestradas, ver a jaula do leão, ver a cara do palhaço, sem pintura e fantasia, e ver se a mulher barbada faz a barba todo dia. Lá no circo, eu imagino, mal termina a função, os artistas vão comer sem pagar nenhum tostão, a pipoca que quiserem, quanto for os contente, um montão de algodão doce, guaraná e cachorro quente. Isso sim que é profissão, não conheço outra melhor, pois isso que eu vou ser logo quando eu for maior. Muito bom, muito bom. Vocês estão lendo muito bem, gente. Vocês estão lendo muito bem, parabéns. Legal o poema, né? Ele fala, isso sim que é vida muito, Bem muito. legal. Então, Professora, toda vez que aparece um poema que rima assim, igual esse, na minha cabeça começa a tocar um Pussycat. Eu começo a cantar automaticamente. mas é porque é uma rima que ele usa no final, né? É muito bom. Olha, toda aquela vibração, sempre novas gargalhadas, sempre mais informação. Você vê que são sempre as vogais finais que são rimadas, né? Como o som e o animação. Isso. É porque a literatura, né? A escrita é um trabalho, é um labor. Então, assim, vamos dizer que, sim, que o poeta que está escrevendo, ele trabalha exatamente as palavras corretas para ele poder trazer essa rima. E é muito legal. Pior que ele tem que pegar um monte de palavra, Uhum. as que combinam e as que não combinam com aquela, para fazer esse poema. Isso, exatamente. Ele tem que conhecer muitas palavras para saber exatamente qual é a palavra ele usar. Tem muitos poetas que levam, assim, tem poetas que, para escrever ótimos poemas, eles levam um tempão, viu? Tipo assim, não é sentar e escrever, escrever um poema, não. Às vezes eles demoram, levam um tempo, hein? Vamos lá. É o último? Não, tem mais 5 questões, eu acho. O ponto de exclamação no verso, ai, que vida original, indica o susto do sujeito lírico com a vida no circo. Não. Gente, o eu lírico ali, ele é a voz que fala o poema, tá bom? Seria basicamente o poeta ali que escreveu. O espanto do eu lírico com a vida no circo? O entusiasmo do eu lírico com a vida no circo? Sim. 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 Isso, seria assim. Alguém pode ler a 13 para mim? Eu? Pode ler, Ana. Pode ler. A palavra em destaque no verso. Ai, que vida. Peraí.
A palavra de destaque no verso Ai que vida original, primeira estrofe, a ideia de que a vida no circo é sem regras, as atrações circenses são executadas de forma irregular, a vida no circo realiza-se fora dos padrões considerados comuns, vida dos artistas circenses, a extravagante tendendo a ser uma desordem, a vida no circo é comum tanto como original. Qual que vocês acham que são? C. Eu acho que é letra C. Sim. Eu acho que é C. Exatamente. Ela é uma vida fora dos padrões considerados normais. Então, ele traz um sentido de originalidade. Então, vai ser a C, tá bom? Vamos lá, 14. Na comparação entre o texto 1 e o texto 4, é correto afirmar que o texto 1, deixa só a gente ver aqui. Peraí, é o texto 1? Esse texto 1 acho que a gente não leu, né? Texto 1. Peraí. Texto 4. Então, esse 4 foi o último que a gente leu. Texto 3. O mágico. Mágico. E o texto 2, a história do circo. Ah, o texto 1 é esse. O Circo circo chegou. Isso, do respeitável público. Vamos lá. Qual que é mesmo? É 14, né? Vamos lá. Na comparação entre o texto 1 e o texto 4, é correto afirmar que ambos os textos são isentos de subjetividade? O texto 1 é mais subjetivo, porque explica parcialmente o sonho de todo artista de circo, que é ver o picadeiro lotado. O texto 4 é mais subjetivo, porque indica precisamente a época específica em que se escolhe a profissão que se quer exercer no circo. Acho que não, hein? O texto 1 é o mais subjetivo, porque anuncia com precisão não só as atrações do circo, como também o momento do início do espetáculo. E o texto 4 é mais subjetivo, porque apresenta visão particular a respeito da vida dos artistas e das atrações circenses. Eu acho que é isso. Porque ele vai trazer uma situação onde da particularidade da vida daqueles que praticam essa arte. Então, eu acreditaria que esse seria a E. Qual que vocês acham que é? A E também. Eu também marquei aí. Marcaram E? Vamos lá. Reescrevendo-se o verso. Mal termina a função, terceira estrofe, conservando-se a mesma relação lógica discursiva ficaria. Bom, a gente vai ter que reescrever esse versinho, né, essa parte do verso, que está entre aspas, mal termina a função. Aí a gente terceira estrofe. Isso. Aqui, ó. Esse daqui. Mal termina a função. Aí a gente tem que conservar a mesma ideia, a mesma lógica. Se a gente trocar por outra frase. Aí, ó. Mal termina a função. A letra A. Termina a função. Assim que termina a função. Dá. Por que termina a função? Não é porque. Ele está finalizando. Mal termina a função. A fim de que termine a função. Não. Mesmo que termine a função. Não. Não. De sorte que termine a função. Não. A resposta é A. Isso. É a ideia de finalidade, tá? Assim que terminar
Assim termina a função. Vocês foram bem nessa prova? De português? Sim. Vamos. A última questão, tá? Esse daqui é 16. 16. Essa é uma. Esse aqui é um cartaz, né? Mirabe Circos. Espetáculos de terça, sexta, às 8h30. Horário. Oi. Essa questão estava na prova de hoje. Tava na prova de hoje? Era só o texto. Era só o texto, que era outra questão. Era só o texto para outra questão. Não tá. Entendi. Entendi. Olha, vamos lá. De terça a sexta, às 8h30. Aí tem os horários de sábado, das 4 às 8, das 6 às 8h30. Domingos e feriados. Ele mostra os horários e os preços. Aí ele vai mostrar a cadeira lateral 10, cadeira central 20 e cadeira VIP R$ 30. Né? Aí ele vai mostrar aqui como é o palco, né? E as crianças de 2 a 12 anos, estudantes com carteirinhas, idosos acima de 60 pagam meia entrada. É um cartaz, né, de informações de horário, de preço. A finalidade do texto 5 é A. Publicar a agenda das atrações especiais do circo. Não. Não. Propagar o nome do espetáculo do circo. Não. Difundir os horários de sessões extraordinárias do circo. Não. Não. Divulgar algumas informações relativas ao circo. Sim. Sim. Saber fazer espetáculos reservados ao público de 2 a 12? Não. Letra D. Isso. D de dado. De dados. Beleza? Beleza.